Fadichão. Entre ainda a ver se está ok. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O pessoal vai entrando, Márcia Malheiro, Arnaldo já está aí. Vão entrando, vamos começar a nossa live. Boa noite Aline. Olá. Meu companheiro Antônio, maior especialista de importação, também já se junta a nós. Olá, pessoal, vão entrando. Vamos dar só aqui 2 minutos e vamos já falar daquilo que nos traz por cá. Meu amigo Portela, companheiro, como é que estás? Deixa-me aqui colocar. Vão entrando, pessoal. Nós vamos dar só aqui uns 3 minutos. Assim que bater 50 pessoas, nós vamos começar a nossa live. Já estamos em 37. Assim que bater 50 pessoas, nós começamos a nossa live. Sei que todo mundo quer saber se vale a pena ou não investir nas ações do Dubai. Se vale a pena ou não ser amigo do meu companheiro Luiz Leles. Landiel também acaba de entrar. Seja bem-vindo, Landiel. Carla, boa noite. Boa. Olha, bateu 50. Então, nós temos quase tudo para começar. Vou dar só mais 1 minuto, né? Bateu 50 antes disso. Pronto, agora desceu mais um. Vamos começar. Iriana, minha ex-colega. Olá. Boa. Olá, Josineide. Mais 1 minuto e já começamos, pessoal. Enquanto isso, deixa... O pessoal está a entrar, vamos a isso. Boa. Mais 30 segundos, começamos. Agora são 20. Boa. Guys, temos mais de 50 pessoas na live. Eu acho que estão criadas as condições para nós começarmos. E vamos então a isso, a nossa live. Olha, vocês conseguem me ouvir super bem? Ouvir e ver? Confirme aqui, por favor, nos comentários se conseguem me ouvir, conseguem me ver. Olha, Cássia acaba de confirmar. Boa. Então, vamos tirar aqui a nossa música do Rui Mingas e vamos falar um bocadinho. Para quem não me conhece... Meu amigo Leandro, olá. Para quem não me conhece, meu nome é Lopo Santos, eu sou fundador da página Renda Passiva, né? Sou a pessoa que está por detrás dessa página e já estamos a caminho de 1 ano a falar de educação financeira e ajudar as pessoas a compreenderem mais sobre investimentos e a tomarem as melhores decisões de investimentos. A pedido de muita gente, né? Podia ser a pedido de ninguém, como diz a Deneia, minha amiga, mas... A pedido de muita gente, eu decidi fazer esta live para esclarecer um bocadinho as pessoas se vale a pena ou não investir no Dubai. Tem-se falado muito a respeito do mercado de ações e durante muito tempo nós temos estado a verificar a evolução da nossa bolsa. Durante quase 2 anos, por aí, 3 anos, a bolsa de valores, que é a Bodiva,
que é basicamente é o nosso mercado de capitais, onde nós conseguimos investir valores mobiliários, tem estado a estar um bocadinho pujante, se podemos assim dizer. Nós começamos com uma bolsa de valores que inicialmente era só bolsa de títulos. Hoje nós já temos 2 ações a serem comercializadas na nossa bolsa e de um tempo para cá, especificamente este ano, nós estamos a verificar o mercado on fire, né? Temos 2 ações que estão cotadas na bolsa. Atualmente, segundo o que eu pude constatar, já são mais de 48 mil contas custódias. Claro que não são 48 mil investidores, mas são 48 mil contas custódias abertas, o que significa dizer que estamos a verificar cada vez mais pessoas a entrarem na bolsa de valores, mais pessoas desejam investir, mais pessoas querem aprender a investir, a multiplicar o seu capital e querem, né, como todos que fazem parte aqui da página Renda Passiva, querem aprender a viver de renda passiva ou viver dos seus próprios investimentos. Entretanto, algo que eu tenho verificado e na interação que tenho tido com muita gente nós estamos a ver muita gente a entrar na bolsa para investir. Entretanto, as pessoas estão a investir, estão a comprar ações tanto do Dubai, que foi um sucesso, como do Caixa, que também foi um sucesso maior que Dubai, embora eu seja apaixonado pelo Dubai, mas diga-se de passagem que as ações do Caixa valorizaram muito mais do que as ações do Dubai. E o que se tem verificado, a live vai ficar gravada, o que se tem verificado, muita gente vários investidores querem investir, querem fazer parte deste boom da nossa bolsa, querem se tornar sócios do Luiz Leles, querem se tornar meus sócios no BAE, querem se tornar sócios do Caixa. Entretanto, muitos investidores, por falta de conhecimento e se calhar porque também não estamos rodeados em rodas de amigos que vão discutindo o assunto, estão dispostos a pagar qualquer preço pelas ações, né? Diga-se daqui de passagem, o BAE fez o seu IPO ainda este ano, as ações a nível do IPO do BAE foram vendidas a cada 20 mil kwanzas e 2 meses depois as ações do BAE chegaram a um pico de 55 mil kwanzas cada ação, que pressupõe aqui uma valorização de mais de 275%. Isto tem estado a motivar vários investidores a entrarem no mercado de capitais, porque também querem investir e querem multiplicar o seu capital. Entretanto, muitos investidores estão dispostos a pagar qualquer preço para se tornar acionista do BAE ou para se tornar acionista do Caixa. E é importante aqui dar nota que, diferente dos títulos que muita gente já está acostumado, que são os títulos de tesouro, que está disponível também na nossa bolsa, as ações são instrumentos financeiros de renda variável, ou seja, nós podemos ganhar muito dinheiro, como também nós podemos perder dinheiro investindo em ações. Basicamente, existem 2 formas de ganhar dinheiro quando nós investimos em ações. A primeira delas é com a valorização das ações. Imagina, um determinado investidor comprou uma ação a 20 mil kwanzas e depois vendeu essa ação a 55 mil kwanzas, há de ter um ganho de aproximadamente 30 mil kwanzas por cada ação que comprou. Isto é uma das formas de ganhar dinheiro com a ação. Outra forma também, que acaba também por ser uma das formas mais comuns de ganhar dinheiro com a ação, é através dos dividendos. Ou seja, eu vou comprar uma ação, quando eu compro uma ação, eu me torno sócio ou coproprietário da empresa, me torno sócio desta empresa e acabo por ser detentor da ação e posso ter direito aos dividendos que a empresa vai distribuir. Dividendos é nada mais, nada menos do que parte do lucro que a empresa tem ou que o banco tem e depois vai distribuir aos seus acionistas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, não tiverem a entender alguma terminologia, vão fazendo perguntas. Aqui vocês têm a opção de fazer perguntas. Podem pôr nos comentários, mas melhor é colocarem nas perguntas e no final da live eu vou ter todo o gosto de responder às vossas perguntas, quantas quiserem, até o nosso horário de 21h10 no máximo. Ok? Então, essas são as 2 formas de investir. Como investidor, nós temos que compreender que investir em ações
não é tão linear como investir em títulos do Tesouro. Os investimentos em títulos do Tesouro, especificamente nas OTNRs, que são obrigações de Tesouro não reajustáveis, funcionam basicamente como um depósito a prazo. O investidor tem um determinado valor, tem 1 milhão de kwanzas ou 100 mil kwanzas, vai investir num depósito a prazo ou num título do Tesouro, que já está definido uma taxa de retorno, que é 20%, 10%, a depender da opção de investimento que o investidor conseguir. E depois disso, no final da maturidade do investimento, vai ganhar efetivamente a taxa que foi definida. E, como o próprio nome diz, que é obrigações de tesouro não reajustáveis, o investidor ganha exatamente aquilo que está definido. São 20%, será 20% daquilo que está definido. Entretanto, o mesmo não se verifica nas ações. Por quê? Porque as ações, ao investir em ações, nós como investidores, precisamos fazer algumas análises para criar expectativas de ganho, porque os investimentos em ações são renda variável, ou seja, pode subir como pode descer, e na renda variável nós não conseguimos prever com exatidão quanto é que nós vamos ganhar em cada ação. Nós podemos criar uma expectativa, que é o que nós aqui vamos fazer uma análise das ações do BAE, do próprio banco BAE, se é um bom banco para se investir, e vamos fazer umas análises, vamos olhar para os números do BAE para termos uma percepção de como é que nós podemos criar uma expectativa de ganho em relação aos nossos investimentos. Qual é essa expectativa então que nós, enquanto investidor, devemos criar? Isto para responder à pergunta se vale a pena ou não investir no BAE. Quando nós, enquanto investidor, fizemos essa pergunta se vale a pena ou não investir no BAE, nós pensamos no pressuposto de que nós queremos multiplicar o nosso dinheiro. Conforme eu disse no princípio, para responder essa pergunta, primeiro, enquanto investidor, eu preciso prever ou criar uma expectativa de, primeiro, dos dividendos. Quanto é que eu espero ganhar de dividendo nas ações do BAE? Número 1. Número 2. Qual é a minha expectativa de valorização das ações do BAE? Eu, enquanto investidor, preciso criar uma expectativa. Ok, eu vou comprar as ações do BAE, que nesse momento está a ser comercializada a 34.800. Qual é a minha expectativa de valorização? Será que a ação do BAE, daqui a mais 2 anos, daqui a mais 1 ano, vai se valorizar 10%, 20%, 30%? Qual é a minha expectativa? E depois, vou olhar também para os dividendos. Qual foi o último dividendo por ação que o BAE distribuiu? Que é uma coisa que muitos investidores não estão a levar em conta. Todo mundo quer abrir conta custódia, todo mundo quer dar a ordem de compra, todo mundo quer comprar as ações, né? No matter what, independentemente do preço das ações. Mas eu preciso levantar alguns pressupostos para ver que, se calhar, o preço que eu vou pagar nas ações não compensa os resultados que eu irei obter, né? Vou dar aqui um exemplo, que é a conclusão que eu quero chegar. Vamos imaginar que um determinado investidor esteja disposto a pagar 100 mil kwanzas, né, pelas ações do BAE. Ele está disposto a ter ações do BAE, não importa o preço, e está disposto a pagar 100 mil kwanzas. Se nós olharmos para o último dividendo distribuído pelo BAE, e conforme consta nas informações que foram divulgadas a nível do IPO e mesmo as informações que nós podemos observar no relatório de contas do BAE, no ano de 2021, o BAE distribuiu por cada ação dividendos de 3.275 kwanzas. Okay? Isto quer dizer, eu como investidor devo criar uma expectativa. Analisando o negócio, e nós já vamos entrar aqui na análise do negócio do BAE, eu primeiro tenho que me perguntar, será que o BAE tem condições para no próximo ano manter ou crescer o mesmo dividendo? É o primeiro pressuposto. E o segundo pressuposto é, se eu vou comprar uma ação do BAE a 100 mil kwanzas, será que daqui a 2 anos, 3 anos ou 5 anos, a depender do meu horizonte temporal de investimento, essas ações vão se valorizar ao ponto que me permite ter um ganho aceitável?
É a pergunta que vai se fazer. Então, um investidor que esteja disposto a pagar 100 mil kwanzas numa ação do BAI, se ele considerar que no último exercício o Banco BAI distribuiu 3 mil kwanzas de dividendo por ação, e se no ano de 2022, né, nesse exercício que está a decorrer, e no próximo ano o BAI fazer distribuição de dividendos no mesmo montante, se o investidor considerar apenas o preço que ele pagou e não haver nenhuma valorização das ações, estamos a dizer que esse investidor que pagou 100 mil kwanzas numa ação para ganhar 3 mil kwanzas de dividendo, teve uma rentabilidade de 3%. Então aí é a questão que se coloca. Eu por acaso havia feito um post, na altura eu comuniquei que ia vender a totalidade das minhas ações do Caixa. Na realidade vendi quase a totalidade das minhas ações do Caixa, e porque o meu capital se multiplicou 3 vezes e não fazia sentido nenhum manter as minhas ações. Mas vamos deixando a pergunta e depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Mas a questão é, um investidor que paga 100 mil kwanzas numa ação do BAI, para no próximo ano ganhar 3 mil kwanzas, que é a expectativa, é o pressuposto que estamos aqui a levantar, assumindo que o BAI vai pagar o mesmo dividendo que pagou no ano passado, no exercício, nesse ano, né? O ano passado, sim, no exercício de 2021, este investidor vai ter um ganho de 3%. Então, se calhar, pagar 100 mil kwanzas para ganhar 3 mil kwanzas não compensa, porque eu vou ter uma rentabilidade de 3%. Para ganhar 3%, se calhar faz mais sentido investir até em depósitos a prazo. Nós conseguimos encontrar depósitos a prazos a 15%, ou se calhar faz mais sentido investir em 20%. Então, como investidor, nós precisamos ter em conta qual é a expectativa de ganho que eu vou ter, qual é a minha expectativa de valorização e a que preço eu estou disposto a pagar, ou qual é o meu limite máximo de rentabilidade expectável do meu investimento. Okay? Então, vamos então entrar na análise das ações do BAI. E essas análises consistem em quê? Consistem em criar expectativas de, número 1, valorização das ações, e número 2, expectativas relativamente aos dividendos, porque estas são as duas formas pelo qual nós ganhamos quando nós investimos em ações. Numa análise da ação, hoje nós temos o BAI, temos o Caixa, mas daqui a algum tempo nós vamos ter outras ações. Provavelmente o Banco Atlântico vem o próximo ano, ainda vamos ter a ação na Galp, vamos ter a TV Cabo. Está todo mundo aí a falar da Unitel, esperemos que o IGAP não fique com essas ações durante muito tempo e também venda. E todos nós, enquanto angolanos, possamos ser sócio da Unitel, né? Que é uma das empresas mais lucrativas do nosso país. E isso é interessante falar da Unitel, mas isso é assunto de outra live. Mas deixa-me lembrar que, se não me engano, foi em 2010, o lucro da Unitel foi superior ao lucro dos 10 maiores bancos de Angola. Só para vocês terem noção da viabilidade que é o negócio da Unitel. Mas isso é assunto para uma outra live. Então, como investidor, quero analisar a ação. Primeiro precisamos compreender aqui, eu como sou um pouco didático, né? Vou ter que seguir aqui a minha didática para em uma hora tentar ensinar como analisar uma ação. Existem duas metodologias para fazer uma análise da ação. Uma é análise técnica, que é usada da pessoa que faz day trading, pessoa que trabalha na sala de mercado, que basicamente se dedicam em compras e vendas, né? A análise técnica consiste na análise de uma ação baseado unicamente nas oscilações de compra e venda. Vocês já devem ter visto, porque muita gente, quando ouve falar de bolsa de valores, pensa sempre alguém com vários computadores, a ver várias telas a subir. Isto basicamente é análise técnica ou análise gráfica. A outra forma de fazer análise de uma ação, para ver se a ação vale a pena ou não investir, é o que nós chamamos de análise fundamentalista. É olhar para os fundamentos da empresa e analisar a viabilidade do negócio. Pessoal, ok. Olha, vão fazendo perguntas, põe aqui na caixinha, porque se vocês fizerem no comentário, ela depois vai passando e eu não vou conseguir ir buscar. Façam aqui na caixinha e nós vamos ter uns 20 a 15 minutos no final da live para responder todas as perguntas. Então,
A técnica mais utilizada pelos investidores, que é o que se recomenda, é a análise fundamentalista, que basicamente consiste em olhar para o negócio do buy, olhar para o negócio do caixa e verificar se esse negócio é viável ou não no longo prazo. E quando falamos de longo prazo, e é o que se recomenda como investidor, temos que olhar pelo menos de 5 a 10 anos. Então, o que é que nós como investidor devemos analisar? Nós basicamente devemos analisar alguns indicadores tanto qualitativos, que têm a ver com a qualidade do próprio ativo, a qualidade do banco como instituição, e alguns indicadores quantitativos, que são basicamente os números do banco. Qual é o resultado financeiro do banco e o que é que os números apresentados no relatório de contas e em toda a informação disponível nos dizem, para que nós podemos criar uma expectativa a respeito dos ganhos do buy. Primeiro, analisando para o buy, e o pessoal da turma do curso Renda Passiva, e desde já também vou falar isso no final, mas as inscrições estão abertas para a próxima turma. O pessoal da turma 1 da Renda Passiva diz que eu sou apaixonado pelo buy, né? E eu vou dar aqui algumas razões, alguns indicadores qualitativos que nos levam a pensar, são expectativas, que o buy pode ser uma boa opção de investimento ou é uma boa opção de investimento olhando unicamente para a entidade. Primeiro, segundo a informação que nós temos, nós conseguimos ver que o buy tem sido premiado pela Euromoney como o melhor banco de Angola, né? Tem prémios 3 anos, mais 3 anos consecutivos, que é considerado como o melhor banco de Angola. A Global Finance, que também é uma entidade que faz a avaliação da banca e atribui prémio, considerou recentemente, e nós vimos para casa a notícia, que o Banco BAE foi considerado como o banco mais seguro de Angola. E isto é uma informação importante, por quê? Porque eu, como investidor, eu estou preocupado se a instituição que eu vou investir não vai falir. Porque quando eu estou investindo numa ação, eu me torno sócio deste banco. Se o banco for à falência, o meu dinheiro se perde por completo, né? Diferente do depósito a prazo, que tem outros mecanismos para recuperar o valor, no banco não. O Banco BAE tem considerado como um dos bancos mais seguros de Angola. Hoje nós temos estado a ver o Banco Nacional de Angola a fechar alguns bancos, né? Acho que já são 4 bancos que foram fechados, acho que em menos de 3 anos. E para nós, enquanto investidor, é uma informação importante. O Banco BAE é um dos bancos mais seguros de Angola. Em termos de ativo, e olhando aqui para a nossa praça de bancos, comparando o Banco BAE com outras instituições financeiras como o Banco Atlântico, o BFA, o Banco BIC, o BAE, e ontem não, dia 25, por acaso a Deloitte publicou um estudo que faz todos os anos, que é a análise da banca. Eu depois vou colocar se calhar o link no Stories. Faz uma análise de todos os bancos. O Banco BAE é até agora, e tem sido nos últimos 4 anos, o maior banco de Angola em termos de ativos, né? Quando falamos do maior banco, é em termos de ativo. Em termos de ativo, o Banco BAE é considerado o maior banco de Angola. E em termos também de depósito captados, que basicamente está ligado com a quantidade de clientes, com a quantidade de valores monetários que os clientes colocam no BAE, o Banco BAE também é considerado o banco que mais capta depósito junto dos seus clientes. E isso é interessante pensar que quem vai investir no BAE vai se tornar sócio do maior banco de Angola. O maior banco em termos de ativo e o maior banco em termos de captação de clientes. Outro indicador também qualitativo que é importante nós termos em conta como investidor é que o Banco BAE tem sido pioneiro a nível de inovação tecnológica, né? O Banco BAE, eles próprios se intitulam que têm o Internet Banking ou o Mobile Bank mais utilizado comparado a outros bancos, e não deixa de ser verdade. Eu acho que só perde para o Multicaixa Express. Eu tenho aqui uma publicação onde mostrei quais são os aplicativos bancários mais baixados em Angola, e de certo que o BAE Direto é o aplicativo ou Internet Bank mais baixado, mais utilizado pelos utilizadores bancários. Então o Banco BAE tem sido pioneiro a nível de inovação tecnológica. E não só inovação tecnológica, mesmo a nível de inovação como um todo no banco,
a nível da banca, nós temos verificado que o Banco BAE tem sido o primeiro em muitas coisas. Foi o primeiro a fazer um IPO, que foi um ato de coragem, e embora seja o Estado a vender as suas ações, é preciso dar nota que só foi possível porque os acionistas do BAE permitiram, porque eles podiam não permitir. Tem mais de 50% e podiam não permitir. Então, foi o primeiro a fazer o IPO, foi o primeiro a criar um mecanismo de abertura de conta à custódia a partir do BAE direto. Nenhum outro banco faz isso, pelo menos que eu saiba até agora. O que é interessante, porque esta é a bandeira do BAE, né? É um banco angolano de investimento. Como um banco de investimento, é interessante olhar para isso como um indicador de qualitativo do negócio. E depois, outro indicador que também nós podemos olhar, fazendo uma análise das ações do BAE, é que o Banco BAE é um banco que ainda está em crescimento, que é algo que também nós temos que ter em conta como investidor. Se eu vou investir numa ação, eu preciso me perguntar, será que esta instituição que eu estou a investir ainda tem espaço para crescer? Será que ainda tem clientes para captar? E nós, quando olhamos para a nossa banca angolana, não só o BAE, mas para quem olha com olhos de ver e quem vê as notícias, consegue facilmente perceber que nós temos um nível de bancarização muito baixo. Por isto é que, acho que há 2 anos atrás, o BNA implementou o projeto Banquita, que permitia pessoas abrirem conta bancária quase sem valor nenhum, com 100 kwanzas, tudo para levar as pessoas que estão fora do sistema financeiro dentro do sistema financeiro. Então, se nós olharmos para a perspectiva do Banco BAE, e não só do BAE, mas como de todos os outros bancos que vão vir, o Caixa também não é diferente, nós vemos que os bancos em Angola ainda têm uma margem de crescimento muito alta, porque o nível de bancarização em Angola é muito baixo. Acho que apenas 30% da população adulta tem acesso ao sistema financeiro, ou tem acesso ao sistema bancário. Então, todos os bancos em Angola ainda têm espaço para crescer. E volto a referir o exemplo que eu dei há um tempo atrás, até 2010, posso estar errado com a data, mas teve uma altura, acho que só coisa de 5 anos atrás, que a Unitel teve como lucro maior que a soma dos 10 bancos em Angola. Hoje não se verifica isto. Por quê? Porque os bancos também foram crescendo e foram diversificando o seu negócio. Mas já vou falar sobre isso, diversificar o seu negócio, que é um risco. O banco também não tem só vantagem. Mas os bancos ainda têm margem para crescer. Então, é interessante pensar, como investidor, se eu me tornar sócio do Banco BAE hoje e daqui a 10 anos conseguir manter as minhas ações e não vender as minhas ações, eu estou a olhar para o futuro. Ou seja, eu vou ser sócio de um banco que hoje é o maior banco de Angola e daqui a um tempo, daqui a mais alguns anos, poderá ser um banco maior ainda, porque ainda tem cota de mercado para alcançar. Que o meu amigo Miguel tocou num bom tema. E outro aspecto também que tem, nós temos estado a verificar a nível da banca, para quem olha as notícias, e faço favor sempre de postar as notícias, é que a intenção do Banco Nacional de Angola, ou a intenção de José de Lima Massano, não sei se é a intenção do banco ou do governador, isto é outras questões, mas a intenção do Banco Nacional reduzir o número de bancos que existem em Angola. Hoje nós temos, acho que mais de 50 bancos, não sei o número, mas nós temos vários bancos na nossa praça e a intenção do Banco Nacional é reduzir o número de bancos. E nós estamos a verificar, o Banco Prestígio fechou recentemente, o Banco Kwanza Invest fechou, o Banco Postal, o Banco Mais e o Banco do Kunde Panhama, o Abank, também fechou. E por que eu estou a falar dos bancos que fecharam? Porque se eu sou sócio do maior banco, é provável que estes clientes que eram destes bancos, assim que os seus bancos fecharem, vão ir para um dos bancos mais seguros, porque já estão com trauma de bancos que não são seguros. Então, há aqui também uma expectativa de crescimento em relação ao BAE, o BFA, que são considerados de bancos sistémicos, de terem também aqui um market share, um crescimento das suas ações. Então, olhando para critérios qualitativos, né, vale a pena investir? Se calhar, olhando para esses critérios que nós estamos aqui a falar, que o BAE é o maior banco em termos de ativo, é o maior banco de captação de clientes, é um banco pioneiro a nível de inovação, BAE direto, IPO, e também olhando para o quadro de gestão que está no BAE, é interessante pensar, e também não cheguei a mencionar isso,
é que o Conselho de Administração do BAE, as pessoas que tocam o negócio do BAE, são, se não me engano, um dos quadros mais qualificados a nível da banca. E não só qualificado, tem também a questão do lobby, pronto, isso é uma questão política, não sei quem está na live, mas pronto, é interessante pensar que o atual governador do Banco Nacional foi antigo PCA do BAE, e o pessoal também que está no BAE são pessoas muito bem qualificadas, né, a nível de prêmios de reconhecimento do mercado. O que pressupõe dizer que, se acontecer eventual mudanças no mercado, essas pessoas estão capacitadas para adaptar-se e o banco vai continuar a crescer. Então, estes são os indicadores qualitativos que podem levar a pensar que investir no BAE, e eu concordo com essa opinião, ser sócio do BAE é sim um bom investimento. Vale a pena investir no BAE considerando os fatores qualitativos. Okay? Mas isso é só uma parte da questão. Vale a pena investir. Mas a última pergunta, e nós vamos responder aqui no fim da live, a que preço é que vale a pena investir? Então, olhando para os indicadores qualitativos, nós podemos chegar à conclusão que faz sim sentido ser acionista do BAE, faz sim sentido ser sócio daquele que é o maior banco de Angola, olhando para a perspectiva de crescimento do banco. E agora, olhando para os critérios quantitativos do banco. E os critérios quantitativos do banco nos ajudam a responder à seguinte pergunta. Então, Lopo, se vale a pena investir no BAE, considerando que é uma boa opção de investimento, é uma boa opção, é um bom ativo, que tem qualidade, tem perspectiva de crescimento, a pergunta que se coloca é, vale a pena investir no BAE, mas a que preço? E aqui preço não é o preço que eu estou disposto a pagar, mas é o preço que eu estou disposto a pagar considerando os ganhos futuros que eu poderei obter do meu investimento. E esta pergunta, responder esta pergunta, nós precisamos também ter sempre alguns critérios básicos, que eu digo sempre aos investidores. Ok, vale a pena investir no BAE, mas só vale a pena, ou só valerá a pena investir no BAE se, né, esta aqui é uma condição de matemática, e somente se o BAE, de acordo com as minhas expectativas futuras, porque se é renda variável, ninguém sabe, nós criamos expectativas, mas ninguém sabe, me render acima daquilo que eu ganharia se investisse o mesmo capital num ativo sem risco. Ou seja, só vale a pena investir no BAE, no caixa ou em qualquer outra opção de investimento em renda variável, cujo risco é maior, se eu conseguir ter uma rentabilidade do BAE acima do que eu ganharia se investisse em títulos. Por quê? Porque se eu investir no BAE, conforme o exemplo que nós demos, e pagar 100 mil kwanzas por cada ação, para ganhar 3%, né, 3 mil kwanzas de dividendos, que eu vou ter aqui um ganho de 3%, se calhar não vale a pena investir, porque para ganhar 3% ao ano, mais vale pegar o meu dinheiro, meter em títulos do Tesouro, que eu posso ganhar 20%, ou até ir no mercado secundário, comprar os títulos que foram comercializados no ano passado a 25%, se calhar não faz sentido investir. Então, faz sentido ser sócio do BAE, é um banco interessante, mas a que preço? E para responder a que preço, nós precisamos olhar para alguns indicadores numéricos que vão nos ajudar a criar uma expectativa, né? Que também pode não acontecer, mas pelo menos é uma expectativa fundamentalista, que está assente nos números financeiros disponibilizados pelo BAE, que é o que alguns investidores chamam de valuation, né? Ou análise, mas não precisa ser muito complicado. Eu prefiro não usar esses termos para não assustar ninguém, para não pensarem que é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Mas a ideia do valuation ou da análise do investimento de ações, especificamente da análise numérica, é tentar criar uma expectativa se o que eu vou ganhar no meu investimento com ações será maior do que investir em títulos do Tesouro. Ok, vamos então aqui olhar por os números que o BAE nos apresenta aqui. Permitem-me aqui beber um pouco d'água. Olha, vamos fazendo aqui questões. Eu já mencionei, já vi aqui para cá, temos aqui 6 questões. Vão fazendo, no final eu vou responder todas elas. Ok, vamos então aqui olhar para os números do Banco BAE. Então, Lopo, se eu quero fazer uma análise numérica
usar indicadores quantitativos. Quais são os indicadores que eu vou usar? Existem milhares de indicadores que vocês podem usar, vocês podem ir na internet. Nós no curso Renda Passiva falamos de alguns indicadores, calculamos na prática como é que os investidores podem analisar esses indicadores, mas eu vou trazer aqui alguns deles que são simples, indicadores extremamente simples, e vou explicar cada um para não assustar ninguém. O primeiro indicador que eu como investidor tenho que ter, que está ligado com aquilo que nós falamos dos indicadores qualitativos, é qual é a taxa de crescimento da receita do banco, né? Ou qual é a taxa de crescimento dos dividendos ou dos lucros do banco. Conforme nós falamos, eu tenho que investir num banco que tem expectativa de crescimento, mas esse crescimento não pode ser só baseado em expectativa, né? Eu gosto do banco buy, então eu acho que ele vai crescer. Não, é olhando os números, embora que os números nos contam a história do passado, mas nos ajudam a prever o futuro, né? Diz-se que a história não se repete, mas rima, né? E, biblicamente falando, diz que não há nada novo debaixo do céu, né? A história não se repete, mas rima. Então, através dos números, nós conseguimos criar um pressuposto do futuro. Então, se nós olharmos aqui para os lucros que o Banco Buy tem, né, nos últimos 4 anos, e esta informação está disponibilizada no prospecto ou no relatório, nós conseguimos ver uma tendência natural de crescimento. Em 2017, o Banco Buy teve lucro, ou resultado líquido, né? Diga-se assim, de 54 mil milhões de kwanzas, e depois, em 2019, 118 mil milhões de kwanzas, e em 2021, que é o último resultado que nós temos disponível, teve 141 mil milhões de kwanzas de lucro. Então, nós conseguimos ver aqui uma tendência de crescimento. E também tem aí a notícia, o BAE fez a apresentação dos primeiros resultados. Só no primeiro trimestre, o BAE já teve um crescimento face ao trimestre anterior de cerca de 40% dos seus resultados líquidos. O que é bom, porque já cria uma expectativa de que, se a tendência se manter, pelo menos, nós enquanto investidores, se olharmos só num horizonte de 1 ano, é provável que os lucros do BAE vão crescer nessa tendência, 40%, 20%. Olhando para a média dos últimos 5 anos, nós conseguimos ver que o BAE, em média, fiz aqui os meus cálculos, pronto. Se fosse no YouTube dava para mostrar tudo, mas aqui o cenário é diferente, mas nós conseguimos olhar historicamente falando que os dividendos do BAE, ou os lucros, o resultado operacional do BAE tem crescido em média 20% ao ano, em média. Né? Tem aqui algumas oscilações, altos e baixos, e nós já vamos falar sobre isso, sobre os riscos. 20% ao ano. Então, é um indicador interessante, os lucros têm crescido, é interessante. Depois, outra coisa que nós temos que também olhar é qual é o que é chamado de payout. O payout é um indicador que nos ajuda como investidor a perceber do lucro que o banco obteve, quantos por cento ele vai distribuir como dividendo aos acionistas, né? Ou seja, basicamente é por cada 100 dólares, 100 kwanzas de dividendos que o banco tem, quanto ele vai distribuir. Que disse alguém deixou de ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Ok, isso consegue. Bom. Então, quanto que o banco distribui por cada dividendo obtido? E nós vemos aqui que o BAE tem aqui um dividendo, um payout que varia de 30% a 50%, né? O último payout que teve é de 45%. Isto quer dizer que por cada lucro, imagina que o banco teve lucro, imagina não, né? São os resultados, teve lucro de 141 mil milhões, se tiver um payout de 50%, quer dizer que 50% dos lucros obtidos o banco vai distribuir aos seus sócios. Isso é interessante também ver, porque eu consigo criar uma expectativa. Imagina, o meu amigo Luiz Leles disse que os números assim mostram que os resultados cresceram 40%. Né? Eu posso criar uma expectativa. Então, se cresceram 40%, considerando aquilo que foi, se eles distribuírem o mesmo, quer dizer que 50% disto vai ser dividendo. Isto me ajuda a criar a expectativa. Depois, o outro indicador, que é o indicador mais interessante, que nós estamos aqui a falar... O pessoal está aqui a dizer partilha a tela. Pronto, aqui não tem como, tinha que ser no YouTube.
posso mostrar a imagem, mas não vai ficar funcional. Olhando para o dividendo por ação, que é o principal indicador que eu quero que o pessoal olhe, porque investir só faz sentido se nós investirmos no longo prazo, né? E muitos investidores estão a investir com foco no dividendo. Existem duas possibilidades aqui. Eu posso investir no buy focando meramente em comprar e revender, que é o processo que eu fiz com as ações do Caixa, né? Comprei, valorizou 3 vezes, vendi. Mas nós podemos olhar para o investimento em ações focando em dividendos. E quando eu foco em dividendos, que é quando eu quero mesmo me tornar sócio, quero usar a estratégia que é buy and hold, que é a mesma estratégia do Warren Buffett, comprar uma ação e ficar com essa ação por muito tempo, que eu quero mesmo ser sócio do banco. Eu devo olhar para os dividendos e não muito pela valorização. Também a valorização, mas também pelos dividendos. E aquilo que os números apresentam é, em média, o buy tem feito uma distribuição de dividendos nos últimos 5 anos de 1.600 kwanzas por ação. E o último dividendo distribuído nos últimos 12 meses, né, o buy distribuiu 3.275 kwanzas por cada ação. Este é o dividendo. Mas a média é 1,6. Vamos assumir um pressuposto, que é até um pressuposto bom o suficiente, de que o buy vai manter esse dividendo. A minha expectativa é que isto não será maior, que os dividendos no próximo ano ou serão iguais ou serão relativamente superior, mas não tanto quanto muita gente acha que os dividendos vão crescer 20%, acho pouco provável, mas já vou explicar porquê. Então, nós temos que olhar por segundo, que é o dividend yield. O dividend yield, basicamente, é um cálculo em que eu vou pegar o dividendo que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses a dividir pelo preço que eu vou pagar, ou o preço da ação. Então, se nós vamos aqui recuar ao pessoal que comprou as ações do buy a quando do IPO, como eu, né? Me tornei sócio do Luís Leles a partir do IPO. No IPO, cada ação do buy foi comercializada, né, ao preço máximo de 20.600 por aí. De 20.600. Considerando o último dividendo distribuído, e para quem pagou 20 mil por cada ação, estamos a considerar que eu vou ter um dividend yield, ou a rentabilidade do meu investimento, aqui o cálculo é simples, é 3 mil a dividir por 20, é 16%. Então, se eu não vender as minhas ações, se o próximo ano o buy distribuir o mesmo montante de dividendo que distribuiu em 2020, nos exercícios de 2021, quer dizer que aqui eu vou ter um dividend yield de 16%. Ok? Então, por isso é que é muito importante, e eu estou sempre a dizer às pessoas, preço importa. Né? Temos que conter a nossa ansiedade de ser sócio do buy, porque preço importa. Então, quem pagou 20 mil tem um dividend yield de 16. Se eu assumir aqui que a ação, pelo menos anualmente, vai ter uma apreciação de 10%, tentamos assumir que eu poderei ter um ganho de 26%, que é bom, é razoável. Então, quer dizer que quem comprou as ações a nível do IPO tem aqui uma boa margem. Por dividendo, só considerando o dividendo tem 16%, considerando uma apreciação de pelo menos 10%, que é razoável, vai ter um ganho de 26%, e 26% já é maior do que eu investiria em títulos do Tesouro, né? Sem contar que aqui tem o privilégio de ser sócio do Luís Leles, né? Que é outra coisa também interessante. Agora, vamos olhar para o investidor que comprou a ação a 55 mil kwanzas. Para quem comprou a ação a 55 mil kwanzas, considerando os dividendos que foi distribuído no exercício de 2021, que são 3 mil kwanzas, estamos a assumir que se o investidor não vender as suas ações e não tem expectativa de vender, que é aqui fazer o buy and hold, ele vai ter um ganho de 6%. Por quê? Porque 3 mil por 5 mil, estamos aqui a falar de uma rentabilidade ou um dividend yield de 6%. Já é baixo. Por isso é que eu volto a repetir. O preço a pagar pelas ações importa muito. Ok?
E depois, se considerarmos um pressuposto de apreciação de 10%, que é razoável, esse investidor vai ter aqui um ganho de apenas 16%. Se calhar compensa mais investir em títulos do Tesouro do que investir em ação a este preço, a 55 mil contos. E agora olhando para o preço que está atualmente, né? Estamos aqui só a falar de dividend yield. As ações do BAE está a ser vendida a 34.800. Isto também é uma pergunta, não sei se as pessoas aqui fizeram, mas vale já dar nota, que isto não é conforme o IPO. Há muita gente que no Internet Bank do BAE, para comprar as ações, está a dar o preço máximo. Pessoal, não é como um IPO, tu pagas o preço, se pagares o preço que está a ser comercializado, melhor. Isto é uma operação de venda, o BAE está a vender as suas ações, não é mais um processo de IPO, de que quem paga mais leva as ações, não é assim que funciona, é diferente. Mas isso é uma outra história. Então, se nós considerarmos o preço atual que está a ser comercializado de 34.800, considerando o dividendo que foi distribuído e que vai se manter, estamos a assumir que o dividendo não vai crescer e que a pessoa não vai vender as suas ações, essa pessoa vai ter aqui um ganho de 9%. E aqui levantado num pressuposto que a ação pode se valorizar mais 10%, então estamos aqui a falar de 19%. Então já é quase o que tu ganharias, ou até um pouco inferior, em títulos do Tesouro. Mas também é um pressuposto que o banco pode nos surpreender, ou os dividendos podem crescer e a ação pode se valorizar mais do que 10%. Então, respondendo aqui a última pergunta, olhando para o dividend yield, e para fechar aqui, a conclusão da análise é: investir no BAE a um preço acima, e esta é a minha opinião, pode estar errada, vocês julguem conforme vale o que vale, né? Que se diga, comprar as ações do BAE a um preço acima de 55 mil kwanzas pode não fazer sentido, na minha perspectiva. Por quê? Porque se eu olhar para os dividendos yield, quem vai pagar a ação a um preço de 55 mil kwanzas, considerando o dividendo, pode apenas ter uma rentabilidade de 6%. Pode, é uma possibilidade. Entretanto, também, se, como investidor, o investidor acredita que as ações do BAE vão se valorizar só o preço mais do que 10%, se calhar compensa investir. Se eu tenho pressuposto que os dividendos vão crescer mais do que 10%, se calhar compensa investir a 55%. Se não acontecer, a probabilidade é de que, quando começarem a distribuição de dividendos, quem pagou um preço muito alto pelo ativo não compensa investir, vai ter um ganho ou uma rentabilidade inferior ao que teria se investisse em títulos do Tesouro ou se investisse num depósito a prazo até. Por exemplo, quem pagou a 55 pode ter um ganho de 6%, que é muito baixo do que um depósito a prazo. Mas se calhar algumas pessoas vão dizer, não, mas logo, tudo bem, só olhando para os dividendos, mas se eu olhar pela valorização das ações, a ação vai se valorizar. Sim e não. E que é a pergunta que aqui se coloca: vão se valorizar até que preço? Né? Nós vimos que as ações do BAE saíram de 20 mil, cresceram até 55, mas não passou a banda dos 55, ficou por aí. E agora desceu um bocadinho mais até 34. Então, a expectativa e que nós como investidor devemos pensar se vale a pena investir ou não é até onde ela pode crescer. Eu particularmente acho que pode crescer, pode sair de 34 a 55, no máximo 60. Mais do que isso já não faz sentido, e considerando os dividendos que foram distribuídos e a taxa de crescimento do banco a nível de dividendos, se calhar não faz sentido. Por isso é que pagar um preço alto não faz sentido. Então, aqui para fechar a conclusão, porque também não quero deixar aqui muitas notas soltas, o pessoal entrou para saber se compra ou não compra. Eu gostaria que a resposta fosse uma coisa simples: compra e não compra. Só que as coisas não são lineares. Renda variável é baseado em pressuposto, é baseado em análise e é baseado em expectativa. Né? Se os meus pressupostos estarem certos, estarem errados, né? Você pode ganhar muito dinheiro. Pode pagar as ações a 55 mil kwanzas e pode ganhar muito dinheiro. Mas se os meus pressupostos estarem certos, que é baseado com os números, se calhar não compensa pagar 55. Agora, a 34, que é o que está a vender, e ainda temos a oportunidade de comprar até amanhã, se tudo for comprado, ou
até mais tempo se o buyer retirar a oferta, né? Não retirar a oferta. A 34.800 eu acho que sim, faz sentido comprar, mas logo faz sentido comprar todo o meu dinheiro, colocar em ações a 34.800? Se calhar não. Se calhar o que tu poderás ganhar será quase o que tu ganharias em título do Tesouro, ou um pouco a mais, não tanto quanto, né? Porque vamos considerar aqui o limite de 34 até 55, estamos a falar de uma apreciação de quase 40%, então faz sim sentido comprar 34.800, mas não mais do que isso. Eu não pagaria mais do que isso. Eu acho que pagar mais do que isso já nos coloca aqui numa posição de risco, de não ganhar tanto quanto nós gostaríamos de ganhar. E agora, pronto, estes são os motivos, e falei muito bem do buy inicialmente, já aqui para abrirmos a parte das perguntas. Como banco, sim, faz muito sentido sermos sócios do Banco Buy. É um banco em crescimento, é um banco líder no seu setor, é o maior banco em termos de ativo, é considerado o banco mais seguro, é um banco em termos de inovação, e faz sim sentido ser sócio do Luiz Leles como banco. Agora, a última parte a que preço faz sentido pagar para ser sócio do banco? Que o meu jeito de conclusão faz sentido pagar um preço considerando os dividendos que eu vou ter ou considerando a valorização. Se, como investidor, o meu pressuposto, se eu assumir que as ações não vão apreciar mais do que 20%, ou como dividendo, a minha rentabilidade não for superior a 20%, se calhar melhor é investir em títulos e não investir no buy. Então, para fechar, a 34.800, sim, para mim faz sentido investir, mas não faz sentido investir tudo o que eu tenho. Se calhar diversificar a minha carteira, ter um pouco de ações, mas continuar a ter um pouco de títulos do Tesouro, que é mais seguro. Que aqui nós, como angolanos, temos um ditado que mais vale um pássaro na mão do que 2 a voarem, né? E isto tudo são pressupostos. Faz sentido investir a 34.800, mas com uma determinada cautela. E acima disso, eu particularmente acho que não faça, e não creio que os preços das ações do buy vão ir acima de 54%. Então, até ali é uma banda. E depois de vermos os resultados, vamos ver se faz ou não sentido. Agora, vamos falar sobre os dividendos, os lucros. Vocês podem até fazer uma pergunta, mas logo, teus pressupostos assumem que os dividendos do buy não vão crescer ao longo de 5 anos, que não é verdade. Os dividendos do buy vão sim crescer há 5 anos. Entretanto, nós temos hoje um risco no mercado bancário. O último dividendo distribuído pelo buy foi 3.000 kwanzas por ação, mas a média dos últimos 4 anos foi 1.600. Se eu usar até o pressuposto de 1.600 e o buy distribuir conforme a média dos últimos 4 anos, vou estar aqui a assumir que aquilo que eu vou ganhar é ainda muito, mas muito inferior do que um depósito a prazo. Eu acredito sim que os lucros dos bancos vão continuar a crescer. A banca é do setor mais lucrativo que nós temos. Só para vocês terem noção, tirando o BPC, o Banco Econômico e BCI, quase todos os bancos em Angola têm lucros. Então é um setor muito lucrativo. Mas é importante que se diga que o lucro da banca, para quem analisa os relatórios de conta, vem apenas de dois sítios, que é de títulos do Tesouro, porque os bancos investem em títulos do Tesouro, e de operação cambial. Então, se eu como investidor vou investir num banco cujo seu lucro vem maioritariamente de títulos do Tesouro, então se calhar também compensa. Uma parte vai para o banco, mas outra parte vai diretamente para os títulos. E outra coisa que também é o lucro dos bancos vem da operação cambial. Os bancos fizeram muito dinheiro na altura que as divisas estavam difíceis e fizeram também muito dinheiro emprestando o dinheiro ao Estado. Pronto, essa é a expectativa que se tem. Se vocês verem o relatório da Banca e Análise também vai falar sobre isso, que é provável que a banca não vai ter lucros tão exorbitantes como teve. Vai continuar a ter lucro, mas nós como investidor temos estado a verificar a taxa de rentabilidade dos títulos do Tesouro tem estado a reduzir cada vez mais, o que quer dizer que mesmo também a Comissão de Mercado de Capitais obrigou os bancos a só negociarem seus títulos até 31 de dezembro. Os bancos vão perder a licença de intermediários financeiros, só vão poder negociar as suas próprias
carteira, não vão poder negociar a carteira do terceiro, o que pressupõe que aqui a margem de rentabilidade dos bancos vai começar a reduzir, os bancos vão ser forçados à inovação. Que é o que os bancos em Angola não fazem. Os bancos não emprestam dinheiro à economia. Os bancos lucram com o Estado e lucram com operações cambiais. As operações cambiais estão a reduzir, só sobram os títulos. As taxas de rentabilidade dos títulos estão a reduzir. Então os bancos vão ficar com quase nada. Então é expectável que os lucros dos bancos, sim, vai crescer, mas eu acho que num ritmo não tão acelerado como foi, e nem tem sido, né? Porque a média de dividendos do Dubai é de 1.600, ou seja, em 2017 foi 1.200, em 2020, se eu fechar, excluir 2021, foi 700 por ação, ou seja, aqui estamos a ver uma tendência de diminuição. Entretanto, em 2021 é que teve um outro pico e por alguma razão, né, que tem a ver com a reversão de imparidade, mas esse é outro assunto muito técnico, não interessa aqui trazer, mas é que sim, os bancos ainda vão passar, os bancos é uma instituição lucrativa, mas ainda vão passar por um processo de reestruturação, porque se for tirado aos bancos a possibilidade de lucrarem tanto com os títulos e as ações, e essa é a intenção do Estado, baixar a taxa de juros dos títulos do Tesouro, o lucro da banca vai descer, e a questão cambial, o BNA por acaso tem feito um bom trabalho, está a regularizar a questão cambial, e é provável que os bancos também vão ter um desafio, vão passar por um processo de reestruturação. Então, estou a dizer isso por quê? Porque esse é o risco, né? Investir no banco sim, mas precisamos ter noção de como é que funciona o negócio do banco e quais são os desafios que o banco vai passar, porque isto pode comprometer aqui o meu pressuposto de rentabilidade. Ok, pessoal? Então, esta é a minha ideia, esta é a minha teoria. Investir no banco faz sentido, mas a determinado preço, 34.800, que é o preço que está a ser comercializado, sim, faz sentido. Mais do que isso, eu acho que já não faz sentido. E pagar um preço absurdo pode nos permitir não ganhar tanto quanto nós gostaríamos. Ok, pessoal? Agora vamos ver aqui as vossas perguntas. E eu vou responder uma por uma. Eu vi aqui o pessoal foi fazendo algumas perguntas nos comentários, eu não consigo ir buscar, mas vamos lá ver aqui as perguntas. Deixa aqui ver. Boa noite, Lopo. De quanto em quanto tempo o BAI paga dividendos? Pronto, deixa aqui colocar aqui a pergunta. Pronto, isso é uma pergunta extremamente interessante. Em outras geografias, especificamente nos Estados Unidos, e eu tenho estado a falar isso no nosso curso Renda Passiva, em outra geografia, a distribuição de dividendos é quarterly, né? É trimestralmente. Entretanto, em Angola, a distribuição de dividendos é anual e pode não acontecer todos os anos, né? Está a decorrer 2022, quando fechar o exercício, o presidente da Assembleia Geral da Acionista do Banco BAI vai convocar os acionistas para a aprovação do relatório e contas, e a quando da aprovação do relatório e contas, vai-se decidir o quanto vai se distribuir de dividendos, e depois disso tem um período que vai se distribuir, ou seja, é basicamente anual a questão. Próxima pergunta: aonde ir no BAI direto para comprar as ações? Pode explicar o passo a passo? Pessoal, é extremamente simples. Para quem já tem uma conta custódia no Banco BAI, é simples, basta ir no Internet Bank do Banco BAI, não pode ser no aplicativo, porque dessa vez não está a dar para comprar no aplicativo móvel, mas tem que ser na opção web. Vão na opção web, aqui no vosso menu tem uma parte onde tem ações, investir, vão escolher ações e vão comprar e vão dar a ordem de compra. Tem muita gente a dizer, não estou a conseguir comprar. Tem que ter em conta que a ordem de compra só pode ser dada das 9 até as 15, que é o período que o mercado está aberto. Fora disso não conseguem comprar. Logo, não tenho conta custódia no BAI ou estou a ter dificuldade em comprar a partir do Internet Bank. Vocês têm outra opção. Por isso é que eu disse que isto não é um IPO, que as ações do BAI só podem ser compradas no Internet Bank. Mesmo quem não tem uma conta custódia no Banco BAI pode comprar as ações através do seu intermediário financeiro. Imagina, eu tenho uma conta custódia no Caixa, quero comprar as ações do BAI. Eu posso. É só ter em contato com o meu gestor ou mesmo aí ao banco, solicitar um formulário de ordem de compra, preencher a quantidade das ações, o código das ações, o preço que eu quero pagar e dar a ordem para comprar as ações. Extremamente simples. Tão simples quanto isso. Não é difícil.
aqui a Milana diz, olha, mas os títulos, né, os títulos nem sempre estão disponíveis. Como posso saber a disponibilidade dos títulos? É verdade, nessa fase final do ano os títulos desaparecem um bocadinho, porque provavelmente já está-se a começar a trabalhar no Orçamento Geral do Estado de 2023 e, consequentemente, no Plano Nacional de Endividamento, né, que é o PAI, Plano Nacional de Endividamento. O Plano Nacional de Endividamento é um documento feito pela UGD, pelo Ministério das Finanças, que basicamente dita o quanto o Estado angolano pretende se financiar ou se endividar. Nesta fase, as obrigações de tesouro desapareceram do mercado primário, que é do portal, porque o Estado tem muito dinheiro, a gente está fazendo um excelente trabalho, tem excesso de liquidez, o preço do barril do petróleo está alto, então o Estado quase que nem precisa de se endividar. Então, desapareceram. Mas os investidores têm sempre a opção de poder comprar títulos no mercado secundário. Eu tenho estado a ver, tem boas opções no mercado secundário, consegues comprar com a mesma rentabilidade, às vezes, porque tem que estar disponível, com a mesma rentabilidade que no mercado primário. Claro, o preço vai pagar um pouco mais alto, mas conseguimos ter o mesmo yield no mercado secundário. Para isso é só ir no site da Bodiva, livro de ordens, lá dá para ver todas as ordens de venda dos títulos. Aqui Naya Neves pergunta, qual a melhor altura do ano para investir? Isto é uma boa pergunta. Ontem estava por acaso com a turma da Neuza do Kitad, né? A última aula bônus do pessoal lá, e fizeram a mesma pergunta. E eu volto aqui a dar a mesma resposta. Quando as pessoas perguntam qual é a melhor altura do ano para investir, parte do pressuposto que a pessoa tem um dinheiro, imagina em janeiro, e prefere guardar esse dinheiro à espera da melhor altura para investir. Eu normalmente digo, a melhor altura para investir é a qualquer momento, a qualquer hora, a partir do momento que você tenha o dinheiro disponível para investir. Por quê? Porque se eu tenho um capital em janeiro e eu lhe dizer que a melhor altura para investir é em dezembro, você não vai ficar com o teu dinheiro em janeiro cativo ou investido numa aplicação com liquidez, mas que não vai lhe render tanto quanto lhe renderia, para esperar em janeiro, em dezembro e investir. Então, a melhor altura para investir é a todo momento quando tu tens dinheiro. Agora, claro, existem alturas do ano que surgem boas oportunidades, né? Isto não faz a melhor altura de investir. Então, tem épocas que temos oportunidades, temos janelas boas de oportunidade que nós podemos aproveitar se tivermos capital na altura. Embora não faz sentido, se eu não tiver capital numa outra altura, guardar o dinheiro para aquela época. Mas as janelas de oportunidade que nós temos é em fevereiro e em março, é a altura que se disponibilizam as obrigações de tesouro, normalmente vem em melhores preços, a rentabilidade apresentada no mercado primário nessa altura é maior. Essa é a melhor altura para investir se estivermos a falar de títulos. E ações, a melhor altura para investir é sempre no IPO. Porque o que temos estado a verificar é que no IPO nós conseguimos sempre comprar aos preços mais baixos do que no mercado secundário, que tem tendência a disparar. A título de exemplo, o Banco Caixa, cujas ações se valorizaram muito mais do que o BAI, embora, e essa é a questão, por isso é que eu falei do preço, na minha análise, me parece que o Banco BAI é um banco melhor que o Caixa. Entretanto, as ações do Caixa tiveram uma performance, uma apreciação muito maior que as ações do BAI. Quero com isso dizer que investir no Caixa é melhor do que investir no BAI? Nem tanto. Não sei o que é que se passou, mas isso é uma análise comparativa que temos que fazer e ver o que é que se passou. Porque se calhar o BAI tem um melhor negócio, o Caixa não, mas a questão do Caixa, e eu cheguei aqui a comentar no Estado, é que uma ação do BAI foi comercializada a 20 mil kwanzas, uma ação do Caixa foi comercializada a 5 mil kwanzas. Então, os investidores, sem fazer essa análise que nós aqui fizemos, acharam, 5 mil kwanzas está barato. Mesmo se eu pagar 17 mil kwanzas, ainda estou a comprar uma ação mais baixa, a um preço mais baixo que do BAI, porque o BAI está a 20, está a 55. Mas não é essa análise que se faz. Eu tenho que olhar para o dividendo, eu tenho que olhar para a apreciação, porque o dividendo que o BAI distribui não é exatamente a mesma proporção de dividendo que o Caixa distribui. Então, as ações do Caixa tiveram uma apreciação fora do normal, mas pronto. Mas aqui, voltando aqui à questão, é que a melhor altura para comprar
ações é sempre a nível do IPO. Deixa aqui ver mais aqui algumas perguntas. Com os preços que hoje temos hoje na Bodiva, em relação às ações do Dubai, na tua opinião, onde investia? Que quantidade e porquê pensando em comprar ações subidas e descidas? Pronto. Aqui quantidade, e vou me focar na pergunta que dizem. Segundo a minha análise, faz sentido comprar a 34.800 com alguma cautela. E esta cautela é, imagina que o investidor quer começar agora, entrou agora no mercado, quer investir. Tem 1 milhão de kwanzas para investir. Eu recomendo investir 1 milhão de kwanzas nas ações do Dubai? Não. Se calhar recomendo investir 40%, 30% do teu capital nas ações do Dubai e outra parte investir noutros instrumentos para ter a tua carteira um bocadinho balanceada. Por quê? Porque se o teu pressuposto do Dubai não dá correto, tu ainda tens outras ações, tens outros investimentos em títulos que vai ajudar aqui a balancear a performance da tua carteira. Ok? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Melhor altura para investir, já respondemos. Boa noite. Em quanto tempo o Dubai paga dividendos? Já respondi. Ok, eu acho que aqui, pronto, tem. Última pergunta é, caso eu seja acionista, preciso de levantamento de capital. Se seja feito, ok, percebi aqui a pergunta. Serei obrigado. Ok, isto é uma pergunta que o pessoal fez. O Banco Nacional de Angola obrigou alguns determinados bancos a aumentar o capital mínimo dos bancos, e alguns bancos vão ser forçados a fazer aumento de capital. A pergunta é, os sócios que comprarem ações vão ser chamados a fazer esse aumento de capital? Sim, vão ser chamados. Entretanto, o Banco BAE e o Banco Caixa atualmente já têm um capital social muito superior ao que o BNA está a exigir. Então, neste aumento de capital que está a decorrer agora, os acionistas, tanto do BAE como do Caixa, não serão chamados a fazer a injeção de capital. Okay? Então, pessoal, eu acho que aqui tem as perguntas, cobri todas elas. Então, se tiverem mais alguma pergunta, temos mais aqui, se calhar mais 2, 5 minutos para responder algumas perguntas. Mas era isso que tinha para vocês. Eu sei que em 1 hora apenas não dá para aprender a analisar as ações, mas eu creio que deu para ter uma ideia de como analisar e porque que o preço a pagar importa. Mas para quem deseja saber mais sobre investimento, nós temos aqui na página, pode depois sempre mandar-me uma mensagem que eu terei todo o gosto de responder. E também para anunciar que estão abertas, nós abrimos recentemente, abrimos a caminho de 1 semana do curso Renda Passiva, que é um curso completo de finanças e investimentos. Nós falamos no curso tudo sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre investimentos em ações, investimentos em títulos, como investir em Angola, como investir fora de Angola, como se proteger, como fazer investimento lá fora, como enviar lá fora. Então, para quem deseja ir mais fundo, para quem a live não foi suficiente, ainda não se sente confortável para por si só tomar uma decisão de se vai investir no Dubai ou não, nós vamos abrir, está aberta nesse caso, né? O curso, deixa aqui colocar as inscrições para o curso, né? O link está na minha bio. Quem quiser fazer o curso Renda Passiva, eu recomendo, né? Esta é a nossa segunda turma, já tivemos a primeira turma. A avaliação que as pessoas fizeram parte da turma, o feedback é positivo. E quem deseja aprender mais sobre investimento, quem deseja aprender como multiplicar o seu capital, como é que funciona a Bolsa de Valores em Angola e como é que funciona a Bolsa de Valores fora de Angola, né, especificamente a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, estão abertas as inscrições. O curso vai ser de 21 de novembro a 27 de dezembro, mais ou menos, por aí, com alguns intervalos, certamente. E o curso é totalmente ao vivo e é online. Não é um curso gravado, que não é que nem uma aula do YouTube que tu só vais ver, não. São cursos completamente ao vivo. Normalmente o curso é de segunda a quinta-feira, durante 1h30, né, das 19h30 por aí às 20h30 até às 21h, durante 5 dias na semana, né, de segunda a quinta e sábado de manhã. O curso tem 7 módulos, nós vamos cobrir de tudo um pouco, é ao vivo, e os alunos do curso têm a oportunidade de perguntar, né, em tempo real
qualquer questão e nós analisamos na prática como analisar a ação, como analisar um depósito a prazo, como analisar uma ETF no mercado norte-americano. Então, pessoal, as inscrições estão abertas, o link está na minha bio. Qualquer questão que vocês quiserem ter, vamos falando, mandam mensagem para mim. E qualquer assunto que vocês quiserem abordar, ou podem também mandar uma mensagem já falando qual o assunto da próxima live. E nós vamos tentar trazer aqui, vou tentar, né, dentro do meu tempo, marcamos aqui algumas lives e discutimos alguns assuntos que vocês acham pertinentes. Pessoal, são 21h11, eu queria vos agradecer pelo vosso tempo, né? Não é fácil me ouvir durante 1h10, né? É quase que um sacrilégio ter que estar a me ouvir aqui a falar de assuntos a essa hora, mas obrigado pelo vosso tempo e vamos falando e vos espero do outro lado. Eu já sou sócio do BAI, do Luís Leles, estou a aumentar agora mais ainda as minhas quantidades de ações e se o vosso pressuposto está correto, eu vos espero do outro lado como sócio do Banco Caixa ou da Unitel, se daqui a um tempo a Unitel vir. Pessoal, obrigado pelo vosso tempo. Qualquer questão, eu estou à disposição. Manda uma mensagem no privado. Eu tenho por hábito responder todas as questões. Não deixo nenhuma por responder. Tenho essa paciência, né? Então, muito obrigado pelo vosso tempo e até já. O pessoal foi perguntando, a live vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar gravada. Vou deixar gravada. Vocês podem ver. Quando quiserem, podem repetir. Qualquer dúvida, podem sempre ter comigo. Mas, pessoal, obrigado pelo vosso tempo. Bom descanso e vamos ir falando. Até já.